Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, viu? Olha, eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse momento estamos nós dois juntinhos aqui mais uma vez para construirmos um novo Papo de Fradinho. Fradinho, que Bíblia eu posso comprar? Olha, quem lida com trabalhos dedicados à evangelização, volta e meia ouve essa pergunta, ou outras do tipo: qual é a melhor Bíblia católica? Qual é a melhor Bíblia evangélica? Qual é a mais fácil de ser entendida? Qual é a diferença que existe entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Essas são perguntas comuns, apesar de que algumas pessoas até se sentem receosas em perguntá-las. E foi exatamente para minimizar tais dúvidas sobre o nosso livro sagrado que aqui nesse nosso Papo de Fradinho eu vou tentar explicar a você. E para isso, eu elaborei 2 passos a serem seguidos. Então vamos a eles? Primeiro passo: existe uma quase infinidade de Bíblias editadas por muitas denominações e editoras cristãs, sendo estas católicas ou protestantes. Mas são todas iguais? A resposta é que não. Não são exatamente iguais. A Bíblia católica tem 7 livros a mais que as edições protestantes. E ao dizer isso, uma nova pergunta vem de uma dúvida. E por que isso? A resposta buscaremos milhares de anos atrás, em meio às discussões sobre se os livros que eram lidos entre os judeus eram realmente inspirados por Deus. E essa discussão continuou entre os primeiros cristãos. Quando lá no começo do cristianismo, as autoridades judaicas, após a destruição do templo em Jerusalém pelos romanos, e diante do crescimento do grupo cristianizado, resolveram aprofundarem-se nessa questão em Jâmnia. E isso por volta lá dos anos 90 a 100 da nossa era. Como resultado dessas discussões, eles estabeleceram alguns critérios para dizer se um determinado livro era ou não inspirado por Deus. É lógico que esses critérios excluíram cartas e escritos de judeus cristianizados. Esses mesmos critérios excluiu ainda os livros escritos em grego, que era a língua mais comumente utilizada pelos cristãos para divulgarem suas cartas e evangelhos. Desse fato surgiu o chamado cânon judaico, que é a listagem dos livros autorizados e reconhecidos como inspirados por Deus. Isso propiciou o afastamento entre os judeus estritos e os judeus cristianizados, que já se utilizavam dos livros hebraicos em uma versão grega e que hoje é conhecida como a tradução dos 70, e que foi realizada na cidade de Alexandria, isso lá por volta dos anos 250 depois de Cristo. Essa tradução dos 70 também foi bastante utilizada fora da Palestina pelos judeus da diáspora, pelo fato de que eles falavam o grego e muito pouco ou quase nada usavam do hebraico, aquele hebraico do tempo de Jesus. A tradução dos 70 continha os livros que não foram aceitos no cânon de Jâmnia. Durante todos os séculos, vários concílios cristãos se dedicaram a discutir esse tema. A igreja deveria aceitar quais livros e tê-los como inspiração divina. Olha, aqui eu faço um parênteses para explicar uma coisa. Eu falei a palavra concílio, e vocês ouvem muito falar em concílio. Essa palavra significa uma reunião que ocorre no Vaticano entre cardeais, papa, que são administradores da igreja, para discutir assuntos temáticos, normas, regulamentos, regras a serem a partir daí seguidos por toda a igreja católica romana. Então você já sabe, quando ouvir a palavra concílio, você já sabe o que significa. Bom, quando ocorreu a reforma de Lutero, no século XVI,
ele fez a opção de repelir os livros que não haviam sido aceitos pelos judeus em Jâmnia. Contudo, os reconheceu como sendo livros de alto valor espiritual. Estes livros são chamados e conhecidos como deuterocanônicos, ou, como são conhecidos pelos evangélicos, como livros apócrifos. E são 7. Primeiro, o livro de Macabeus. Segundo, livro de Macabeus. Tobias. Judite. Sabedoria. Baruque e Eclesiástico. E ainda tem alguns trechos dos livros de Daniel e de Esther, que estavam na versão do Cânon dos 70. Assim como conclusão, em uma Bíblia católica, nós temos esses 7 livros, vou repeti-los: primeiro e segundo dos Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Ou seja, se você adquirir uma Bíblia, ela contiver esses 7 livros, então você pode ter a certeza absoluta que você acabou de adquirir uma edição católica. Segundo passo. Sabendo agora diferenciar entre uma Bíblia católica e uma protestante, surge então outra dúvida, que é: para que finalidade você quer uma Bíblia? Afinal, ela pode ser utilizada para estudos aprofundados teológicos, também pode ser para virar estudos em círculos de estudos bíblicos nas comunidades, utilizada em celebrações, ou até simplesmente para suas orações e leituras pessoais. Desta forma, convém saber buscar a Bíblia que mais facilmente vai se encaixar junto às suas necessidades. Então, eu vou citar alguns exemplos dessas necessidades. 1. Celebrações. Para celebrações, a CNBB, ou seja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, normatizou que o texto da Bíblia Sagrada na edição CNBB é a que deve ser utilizada. Essa normatização padroniza as leituras litúrgicas de celebração da palavra em todo o país. Assim, o que um padre vai ler em uma missa no Acre será exatamente o que um outro padre estará lendo naquele mesmo dia ao celebrar no Rio Grande do Sul. Desta forma, a Bíblia normatizada para utilização em celebrações é a editada pela CNBB. 2. Estudos em comunidades. Para estudo em círculos de estudos bíblicos dentro de comunidades, encontros em comunidades, existem diversas edições da Bíblia e que oferecem uma linguagem bem simples e de fácil entendimento. Em geral, essas edições ainda se fazem acompanhar de notas explicativas pastorais, o que garante melhor entendimento popular. Olha, eu vou fazer mais um parêntese aqui para explicar uma coisa. E essas explicações que eu estou dando se referem à Bíblia católica. Tá? Então, eu estou me referindo à Bíblia para ser utilizada em celebrações, junto à comunidade, estudos pessoais, mas dentro da ótica católica. Já que, dentro da visão evangélica, aí seria melhor consultar o seu pastor, não é? Ele vai te dizer melhor como ele vai usar, qual a Bíblia que ele vai usar nas pregações dele no templo, qual é a Bíblia que ele vai usar na pregação na rua, por exemplo, na evangelização de rua, na evangelização de comunidades, em estudos bíblicos, em escolas dominicais. Por quê? Porque ele sabe melhor do que eu, que sou católico, como atuar junto à igreja dele. Além do que, dentro do catolicismo existe uma unidade.
Mas dentro do protestantismo essa unidade não existe. Isso quer dizer que são várias denominações, são inúmeras as denominações evangélicas, o que faz com que cada denominação dessa tenha o seu próprio mecanismo de atuação com a Bíblia. Utilize determinada Bíblia, oriente melhor o seu fiel, né? A que Bíblia comprar, que Bíblia usar, que Bíblia seguir. Mas voltando ao nosso assunto. Item 3. Edição Ave Maria. Quem não já ouviu falar da edição Ave Maria? Quem é católico e nunca ouviu falar, né? Todos. Bom, eu vou citar aqui a edição Ave Maria da Bíblia Sagrada. E se eu estou citando esta determinada edição, é por entender ser esta a mais apreciada e utilizada principalmente pelos membros da chamada Renovação Carismática Católica, RCC. É, na verdade, uma tradução bem antiga, que foi traduzida do francês no ano de 1958, 59, a partir do texto de uma Bíblia bastante conceituada, conhecida como a Bíblia dos Monges de Mar de Sul, que são religiosos beneditinos da Bélgica. Essa edição possui uma introdução geral ao Antigo Testamento e uma introdução particular que precede a cada livro bíblico. Apresenta ainda mapas ao final da Bíblia e um texto da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, que nos demonstra como é o entendimento da Igreja Romana para a revelação divina e como podemos ler, estudar e orar usando esta Bíblia. Possui ainda notas que são voltadas a questões dos textos e pequenos esclarecimentos, além de trazer uma das mais belas traduções existentes dos Salmos. Bom, eu espero que nesse artigo sobre a Bíblia Sagrada eu possa ter ajudado a você o mínimo possível para uma melhor compreensão sobre esse maravilhoso que é o nosso livro sagrado. Agora escolha aquela edição que mais se aproxima dos seus anseios e que possa, nela, encontrar todas as respostas para tantas perguntas que bem sei que estão aí, dentro de você. Bom, aqui termina mais esse nosso Papo de Fradinho, mas eu quero, como sempre, te pedir que nos deixe aqui o seu like e que, se ainda não for inscrito no canal, aproveite agora, vai, se inscreve, clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Essas coisas vão tanto nos ajudar, vocês nem imaginam. Então fique com Deus e até o nosso próximo Papo de Fradinho. Paz e bem.